Online está começando e você é muito bem-vindo para estar aqui mais uma vez com a gente, participando, se envolvendo, acompanhando, desfrutando de tudo que Deus preparou para a gente nesse tempo. Eu estou aqui com os meus amigos no estúdio, como sempre, a Lívia, a Dani, o Misael. E com você também que está aí assistindo, vamos orar para a gente começar o nosso GC de hoje. Depois nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Pai, obrigado por sua bondade sobre a nossa vida, obrigado pela sua misericórdia, pelo seu favor. Nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, por esse tempo em que nós podemos mesmo, Senhor, Deus, conhecer mais sobre o Senhor. Nós podemos, Deus, pensar em praticar, em como praticar a sua palavra. Por isso nós oramos para que o teu Espírito Santo nos auxilie, nos conduza em todas as coisas para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor juntos. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Aleluia! O amor do nosso Deus não falha nunca, jamais falhou e jamais falhará. Vamos para a nossa lição de hoje. O tema da lição hoje é uma pergunta. É correto um cristão se envolver em debates políticos acalorados? Por quê? E aí? Esse é um ano tão sensível e tão delicado em relação a esse assunto. Um ano eleitoral, um ano de muitas discussões, de muitas reflexões a respeito de qual político nós vamos eleger para assumir algumas cadeiras de governo na nossa nação. E como cristãos, como igreja, nós precisamos responder alguns questionamentos a respeito disso. E um deles é sobre isso, Em um ano de tantos debates, é correto um cristão se envolver nesses debates políticos acalorados? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, para a gente ler o texto base dessa lição. Mas antes de nós lermos esse texto, enquanto você está procurando, a gente aqui no estúdio vai fazer o quebra-gelo que está na agenda de hoje, que eu achei muito interessante. A pergunta do quebra-gelo é: qual personagem bíblico você votaria para ser presidente e por quê? Pôr Jesus? Não. Eu também então não pode pôr Jesus. Né? Então, primeiro seria Jesus, já que Jesus... Não, Jesus ele já vem para reinar, ele então já tá eleito já. Já tá eleito. Já tá eleito, tá. É. Paulo. Por que Paulo? Porque ia resolver muita coisa. Ia pôr a ordem no caos, ele ia ter a ousadia de confrontar, de falar o que tinha que ter falado, mas ele também era uma pessoa muito humilde, que se compadecia das pessoas, reconhecia o valor delas, então seria Paulo. E aí, Dani? Bom, o primeiro seria Jesus, o segundo seria Paulo, mas já que a minha coleguinha já falou, então eu vou... Salomão, pela sabedoria. Boa.
né? Ia dar um jeito aqui em Belo Horizonte, né? Com muita sabedoria. Muitas O riquezas. problema seriam poucas mulheres, mas Um Salomão crente. Misericórdia, Salomão convertido. um transformado. Amém. E aí, Zé? Gente, José do Egito. É, também. Governador. Muito bom. Esse aí foi um bom governador, não somente na questão de prever, assim, pelo Espírito, né, aquilo que haveria de acontecer, mas quando aconteceu ainda Bom foi colocado na administrador. posição de governo. E uma boa característica de José é que aonde ele estava, ele liderava, ele governava. Dentro da prisão, ele governou. Então, aonde ele entrou, ele governou. Eu acho que dá para fechar no governo de Minas, José, na prefeitura, Salomão, ministro do STF, Paulo, e Jesus como presidente. E É aí, você quer mais verdade, alguém? é verdade. Senador, alguém assim? Eu pensei em Moisés. Aí. Moisés é um cara que, assim, pra mim, né, ele liderou o povo com muita humildade, ele sabia o lugar dele, ele sabia que ele era líder, mas não era sobre ele o negócio, a parada não era sobre ele. Ele só era ruim de né? comunicação, né? né? Mas ele era um cara que valorizava muito a presença de Deus. Pra mim é uma frase de Moisés que me marca, Verdade. não me deixe sair daqui sem a tua Sem a presença. tua presença. Então imagina um governante que é dependente da presença de Deus. Verdade. Total. Acho que ia ser Verdade. muito bom. Glória a Deus por isso. Mas não tendo essas pessoas, nós precisamos trabalhar com o que temos hoje. Misericórdia. E enquanto trabalhamos com o que temos hoje, né, e nós cremos que Deus, cremos não, a palavra de Deus diz, é o fato que Deus levanta, Ele estabelece os líderes, as autoridades, os governos, né, nós precisamos falar sobre isso. Afinal de contas, política é assunto de crente, sim. Amém. Né? Tem uma frase famosa que diz que Deus merece filhos inteligentes. Amém, igreja? Deus merece filhos inteligentes. Né? Vamos lá, Colossenses 4, 6. A Bíblia diz assim, já tem uma resposta para você aí nesse texto. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Meu Deus do céu. O povo diz que a Bíblia tem resposta para tudo, né? E de fato ela tem resposta para tudo. Na Bíblia, que Colossenses 4, 6, está dizendo como eu e você devemos falar. Como que a gente deve conversar? Como que a gente deve se relacionar com as pessoas? O seu falar seja sempre agradável. Está sendo agradável nos seus relacionamentos? Está sendo agradável aí nas conversas que você tem tido? E nos debates políticos no ano eleitoral? Você está sendo agradável? Nós vemos, né, infelizmente, que esse é um tempo de muita separação. Esse é um tempo de muita polarização e as pessoas brigam e deixam de falar umas com as outras, né? Até entre familiares, por conta aí de problemas relacionados a opiniões políticas. A gente precisa ter um cuidado, um zelo em relação a isso, porque essa não é a vontade de Deus. Se tem uma coisa na Bíblia que fala sobre o fruto do Espírito, né? Uma das características mais famosas do fruto do Espírito é o domínio próprio. É você saber se dominar a sua língua, refrear a sua língua. A Bíblia fala isso em alguns momentos, né, em alguns textos. Refrear a língua, cuidado com o que você fala. Tenha domínio próprio nas suas palavras. Cuidado para você não trocar o papel das coisas e colocar, né, opiniões políticas acima de relacionamentos, acima de pessoas. Nós temos o nosso direito de escolher, de votar e de ter a nossa própria opinião. Mas a gente não pode colocar os relacionamentos abaixo disso, né, e desprezar pessoas, descartar pessoas por conta das nossas opiniões. Então, né, falando sobre esse quesito de debate, se preparando para um debate, nós precisamos, né, ter humildade no coração, precisamos, né, ter esse feeling, essa visão de que as pessoas elas não estão abaixo do debate político, mas acima, né? Até falando a respeito do evangelho, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, né? Mas também nós precisamos nos preparar para um debate. Você não pode ir para um debate, debater com alguém, né, sobre esse assunto político sem conhecimento, né? Senão você vai passar uma vergonha. Tem alguns vídeos agora na internet, né, que estouraram, né, 30 não sei o que contra um não sei o que. Então a gente já viu 30 ateus contra um teólogo, né, 30 teólogos contra um ateu. Contra uma... São vários debates assim. E às vezes a gente vê pessoas que não estão preparadas para esse tipo de conversa. É importante nós estarmos. E a gente vai começar então a aplicar a nossa lição de hoje por meio de algumas perguntas que eu vou dividir aqui com os meus amigos. A primeira pergunta é: qual é a finalidade de eu participar de um debate? Para que debater? Para trazer justiça. Muito bom. Para trazer os princípios do reino, principalmente os valores de Deus para o debate. Então, além de conhecer, né, o que você está falando, ter entendimento do que você vai falar, como que você vai entrar nesse debate,
Primeira coisa é, para que eu vou fazer isso, né? Ah, é para que eu possa defender político Y, X, Z, ou para eu poder parecer muito inteligente, para eu poder parecer muito politizado? Ou o intuito dessa conversa é falar sobre justiça, é falar sobre os valores, é falar sobre coisas que realmente são relevantes para cuidado da saúde, para cuidado da responsabilidade, do respeito à humanidade? Ou eu estou falando só porque eu quero falar, eu quero aparecer, né? Eu quero me envolver e parecer que eu sei de muita coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque quais são os motivos pelos quais eu quero entrar num debate político? Quais são os motivos pelos quais vão me fazer conversar com essa pessoa? Ah, eu quero confrontar ela, eu quero brigar com ela, eu quero dizer que ela está errada, né? Como a gente está falando aqui desde o início. Valorizar o outro, valorizar o relacionamento acima da opinião política, né? Porque senão, não, beleza, eu vou ganhar o debate, mas vou perder um amigo, vou perder um parente, vou perder a oportunidade de ter acesso àquele coração para pregar o evangelho, então não vale a pena. Né? Então, é isso que a gente tem que olhar, a finalidade, o que é? Sim, é para falar da justiça, é para falar dos valores, é para falar daquilo que você concorda, que você vê, que combina com o evangelho. Sim, eu preciso me posicionar. Né? O cristão não é omisso, ele não é leigo, ele pode sim ter entendimento, ele pode sim e deve se posicionar, porém valorizando o relacionamento, valorizando a palavra de Deus acima de todas as coisas. E Deus não vai ser a favor de você ir contra aquela pessoa por causa de uma opinião política. Você tem que, pelo menos, você precisa primeiro valorizar aquela pessoa que está na sua frente. Né? Aqui está até, segundo Timóteo fala, que para a gente não perder tempo mesmo, em todo tempo é hora da gente pregar a palavra. Está dizendo aqui, ó, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte, mas aí fala como? Com toda paciência e doutrina, né? Então, tem que fazer isso com uma paciência, com uma longanimidade, né? E a doutrina, o quê? Que é a doutrina? É aquilo que é a verdade da Bíblia. Sim. Né? O outro pode ter uma opinião e a opinião dele pode ser importante para ele, mas você precisa se posicionar em amor, em compaixão, em paciência sobre aquilo que você crê pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Né? Sem desvalorizar, desrespeitar a pessoa que você está conversando ou o grupo que você está debatendo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não é que você não possa falar, você deve até falar, sim. Mas como, o porquê, os motivos, a motivação do seu coração que vai levar você a essa conversa é que importa. Sim, né? Exatamente. Eu acho que isso é um chamado a um autoexame, né? No sentido de que quando a gente olha para alguns debates, a gente vê mais um debate de ego, né? Uma briga de ego, uma luta, né? De opiniões, muito mais do que um objetivo de gerar justiça. Né, um objetivo de trazer clareza, de trazer luz. É a minha opinião, é o que eu acho, né, é a minha verdade, porque a gente sabe que, né, verdade é uma só, mas cada um abraça ali uma opinião como verdade, e é a minha verdade contra a sua verdade, a gente briga e vamos ver quem vence. Né? E quando isso acontece, a motivação está errada. Né? Nós precisamos mesmo ter esse objetivo de trazer justiça, de trazer clareza. Né? Em um debate político, muitas vezes, tem gente que tem estratégias, né, que já é profissional em debater, e a estratégia da pessoa é usar palavras difíceis, né, é gerar ali uma superioridade, um senso de superioridade, né, pelo discurso, quando, na verdade, né, o que está acontecendo é ruído de comunicação. Você não venceu o debate, você, na verdade, nem se fez entendido no debate. Né? Então, nós precisamos ter essa visão, né, de justiça. Né? E é interessante também aqui que na lição fala que a justiça é para todos e não só para os crentes. Né? Nós vivemos, e acho que é bom, importante nós falarmos também sobre isso, nós vivemos em um Estado laico. E nós temos o direito de ser cristãos no Estado laico. Né? Nós temos a opinião e a Bíblia, né? A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é o livro que rege a nossa fé, que regimenta a prática da nossa fé, mas ela também é a lente dos óculos pelos quais nós enxergamos o mundo, nós interpretamos o mundo. Então, não tenho a Bíblia como apenas o livro da minha religião. Eu tenho a Bíblia como a forma como eu enxergo e interpreto o mundo ao meu redor. Isso me leva para um pensamento de duas coisas. Primeiro, né, que Deus espera que nós cristãos nos posicionamos de acordo com as Escrituras.
Então nós precisamos, né, entender que tem muita coisa que está na Bíblia que não adianta a gente cobrar que outras pessoas vão ter as mesmas opiniões, os mesmos pensamentos. Porque somos nós que cremos na palavra de Deus. Diante disso, o que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho para que as pessoas compreendam o Evangelho. Mas não cobrar que elas tenham as mesmas opiniões que a gente, porque não adianta. Não adianta a gente cobrar isso. Em segundo ponto, nós também precisamos ficar atentos se nós não somos cristãos que não temos opiniões bíblicas. Porque como cristãos, aí sim nós precisamos ter uma opinião alinhada com a palavra de Deus. Porque se isso não acontecer, é sinal de que nós somos cristãos nominais, mas não praticantes. Não vivemos o cristianismo na prática porque a Bíblia não rege, não regimenta a nossa vida prática, a nossa visão sobre as coisas. Então nós precisamos alinhar a nossa opinião a respeito disso. Mas vamos seguindo aqui na segunda pergunta. Qualquer pessoa pode participar de um debate? E aí? Fala aí, mineira. Uai, mineiros, claro, qualquer pessoa pode participar, mas ela tem que estar preparada, né? Sim. Ela tem que buscar conhecimento. Na verdade, nós como cristãos, nós temos que buscar conhecimento bíblico, conhecimento a respeito do assunto, no caso aqui nós estamos falando de política, mas pode ser de diversos assuntos. Então a gente tem que ter conhecimento bíblico, conhecimento sobre o assunto, e a gente precisa ter muito conhecimento a respeito da gente mesmo. Porque se a gente vê que aquilo ali vai trazer uma exaltação para nós mesmos, é melhor a gente se calar e se retirar. É bom a gente saber os limites da gente, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma personalidade que eu falo alto, eu sou assim, né? Mais acalorada para tudo. Então, tem certos tipos de debate que, ainda que eu conheça biblicamente ou sobre o assunto, eu prefiro não participar. Por quê? Porque eu conheço eu mesma. Então, para eu não perder a minha razão, né? A Bíblia fala que até o tolo, quando ele se cala, ele se passa como sábio. Então, há certos momentos que é melhor se calar e, sair fora, não dar sua opinião. Não vou comentar sobre isso, eu prefiro não falar. Por quê? Você tem que ter esse conhecimento realmente de quem você é. Se você vê que aquilo vai trazer uma situação, que vai trazer uma briga, às vezes você está no almoço de família, né? Esse ano aí surge aí o assunto da política, um é do lado A, o outro é do lado B. E aí tem necessidade, às vezes aquilo não é necessário. Então todo mundo... pesar o almoço, né? Todo mundo pode participar do debate. Sim, todo mundo. Mas a gente tem que estar preparado. Não com a gente que é cristão, não com uma preparação só humana, de oratória, uma eloquência. Igual o Matheus falou, tem gente que participa de debate, gente, e solta palavras assim difíceis, mas ele não falou nada por nada. Você olha assim e fala assim, nossa, terra, sol, mar, capital, junta assim, fala assim, deu nada isso. Então, assim, para mostrar, às vezes, uma intelectualidade que ele nem tem. Então, assim, a gente tem que estar preparado. Você pode participar de um debate? Pode, mas você tem que estar preparado, apto na palavra, apto sobre o assunto. Se talvez aquele assunto você não domina, fala assim, gente, então eu vou procurar saber mais aqui, depois eu volto para dar minha opinião, se precisar da sua opinião. Se não precisar, como diz a nossa professora eterna Silvia, do Carisma, retire a sua insignificância. Né? Então, assim, recolha a sua insignificância. Então, aqui Tiago 1,19 diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Então, para participar do debate, você tem que aprender a ouvir. Se você quer falar mais e não ouvir, não tem como. Você já viu aquele debate que a pessoa intromete o outro o tempo todo e a pessoa fala assim, não, você não está deixando eu falar? Então, não é debate, é um monólogo, porque falar sozinho é monólogo. Né? Debate é quando você deixa o outro falar. Então, você tem que ser apto para ouvir, tardio para falar, espera, reflete, pensa um pouquinho, depois você fala. E tardios para irar-se. Aí aqui é onde eu falei que você tem que ter o domínio próprio. Tem vezes que eu, por exemplo, eu vejo, né, que aí vai acender assim, sabe assim, a ira. Aí eu falo, opa, deixa eu me retirar. Deixa eu ficar caladinho, porque não tem necessidade. Então, a gente tem que ser assim, né? Tardio e irar. Então, a gente precisa ter essa avaliação, né? Precisa avaliar o seu domínio sobre o assunto, sobre a palavra de Deus e eu quero acrescentar aqui sobre você mesmo. Né? Se você tem domínio próprio
para participar daquele debate, se você tem conteúdo para participar daquele debate, e se você tem Bíblia, palavra de Deus, porque às vezes o conteúdo é de política, e você fala, eu não preciso de Bíblia. Não, se a gente é crente, a nossa visão de mundo tem que ser toda bíblica. Então, qualquer debate que você for participar, tem que ter a visão da Bíblia. Amém, amém. Mais uma vez, Deus merece filhos inteligentes, né? É demais. Deus merece que você estude, se prepare, que você tenha uma opinião, né, muito assertiva a respeito do assunto que você se propõe a debater, porque Deus não quer ver você passando vergonha, né? A gente também não quer. Por isso, né, aqui a gente tem a última pergunta: como se preparar para um debate? Ô, gente, realmente, eu concordo com o que a Dani falou. Todos podem debater, tá? Todos podem debater. Mas existe também um cuidado com isso. Apesar de todos poderem debater, nem todos foram chamados para debater, mas todos foram chamados para intercessão e santificação, não é verdade? Sim. Assim como todos podem dirigir um carro, mas nem todos estão habilitados para isso, não é verdade? Então, eu penso assim, a primeira coisa, para aqueles que foram chamados para o debate, você precisa realmente buscar o Senhor em oração. A segunda coisa é ter em mente o que você está representando. Você representa um reino, e esse reino ele precisa ser muito bem representado, né? E a terceira coisa são os princípios. Você precisa entender que aquele que debate representando o reino de Deus, ele precisa carregar os princípios de Deus. Eu também posso acrescentar mais uma coisa, que é aquilo que a Lívia falou no início. Você precisa debater amando o seu oponente. Porque a nossa intenção não é humilhar as pessoas por causa das opiniões que elas têm. O nosso debate ele precisa trazer construção, ele precisa trazer a cultura do reino, ele precisa exaltar o nome de Jesus. A gente precisa entender o seguinte, que o que as pessoas fazem com a honra delas por causa daquilo que elas acreditam é um problema delas. A nossa função não é desonrar as pessoas, a nossa função não é humilhar as pessoas, mas é para trazer luz, justiça. Nós queremos que o mundo, a política, a geopolítica seja algo justo para todos, mas a única forma de trazer justiça para esse mundo tão perdido e polarizado é trazer e estabelecer a cultura do reino e sermos, de fato, representantes dessa cultura na Terra. Amém, amém. É porque o debate não é briga, né? Debate não é briga, não é luta. Debate não é briga, não é luta. É explanar ideias. Sim. Né? Trazer as ideias na mesa. É igual jogar Uno, sabe assim? Todo mundo tem as cartinhas. Aí você põe a cartinha lá, o outro põe a cartinha, e aí? Aí o jogo vai andando. Então, você não tem... É engraçado, né? Eu lembro do meu pai falando assim, tem gente que dá vontade de abrir a cabeça assim, enfiar a ideia lá dentro. Hoje, o debate quase que é isso. A pessoa quer abrir a cabeça da outra, assim, na marra, enfiar a ideia dela lá. Só que a gente tem que lembrar da preparação em oração, porque o único que convence é o Espírito Santo. Amém, amém. Tudo isso a gente vai conseguir se a gente tiver uma coisa, sabedoria de Deus. Né? O que está aqui na conclusão, busque sabedoria de Deus. Se nós tivermos sabedoria de Deus, nós vamos conseguir lidar bem tanto com o preparo, quanto com o durante e com o pós-debate também. Em suma, né, aqui na aplicação prática, nós entendemos que a preparação ela é diária. Para você ter autoridade máxima no assunto, você precisa viver ele no seu dia a dia. É aquilo que você de fato acredita? Se você acredita naquilo, você busca se inteirar, conhecer, isso vai gerar autoridade. E quando você tiver que debater e defender aquela ideia, isso será muito fácil para você. Deus te abençoe, então, que você possa ter um coração compassivo nesse tempo, que você possa, na mesa onde você estiver, ser instrumento de unidade, não de separação, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse GC. Pai, obrigado, Deus, pela alegria e privilégio de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Obrigado pela Tua palavra e por nos direcionar na nossa vida prática. Nós devolvemos toda a glória e honra ao Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.